Oi, pessoal, dando sequência então à nossa aula de expressão gráfica, vamos trabalhar hoje a questão de polcas, parafusos e engrenagens. Sempre que a gente for trabalhar a questão de polca e parafuso, a gente tem que pensar que em engrenagens, tem que pensar que uma peça vai ser complementar à outra. Por exemplo, duas engrenagens, elas se complementam. Não tem uma engrenagem sozinha, ela não trabalha sozinha. Então, ela sempre está com uma sequência dela, que geralmente a gente chama de macho e fêmea. Parafuso e polca é a mesma ideia. Você não vai trabalhar um parafuso, claro que tem algumas situações que tem parafuso sozinho, mas geralmente ele está associado a uma polca, para prender esse parafuso. Então fica mais fácil quando você for desenhar e fazer seu projeto, você já fazer os dois juntos, desenhar junto, que facilita a vida, né? Porque se você for fazer sozinho depois, não que tu não vá conseguir, mas vai dar um certo trabalho. Vamos começar então com a engrenagem. Eu vou usar medidas aleatórias aqui, mas quando você for fazer o projeto, você pode definir e projetar de acordo com a tua necessidade. Uma engrenagem vai partir do princípio de um círculo, né? Então, eu acabei de desenhar um círculo, e eu vou fazer uma marcação nesse círculo. Esse círculo está com um raio 30, é aleatório. Fiz uma marcação de uma medida qualquer aqui. Agora, eu vou fazer um outro círculo para fazer o dente da minha engrenagem. Então, eu vou chamar de 10 esse círculo aqui. Eu vou fazer primeiro um dente, para depois eu replicar esse dente e distribuir ao longo da minha engrenagem. Então, agora, esse dente aqui, eu poderia fazer um triângulo, podia fazer um retângulo, poderia fazer qualquer formato de dente, mas geralmente a gente usa um círculo porque a borda fica arredondada aqui do dente. Então, evita, por exemplo, quando você for trabalhar com uma engrenagem, as peças se corroerem e se desgastarem. Usualmente se usa, né? Não é regra. Então, eu vou dar um afastamento de 5 só para terminar esse meu dente que eu estou trabalhando. Opa, vamos voltar ao afastamento. Terminei meu afastamento. Agora eu vou conectar aqui, vocês já vão ver, para eu fazer um dente na parte de dentro, eu vou copiar e colar esse dente para fazer um dente para o lado de dentro, que seria a fêmea, e um dente para o lado de fora, que seria a engrenagem macho. Eu vou fazer dos dois, na verdade eu vou copiar aqui isso aqui, só para vocês entenderem e não confundir. Então, eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Uma engrenagem, pode ver que elas são as mesmas metragens. Uma engrenagem vai ser o macho, outra engrenagem vai ser o fêmea. Então, o macho eu vou fazer com o dente de fora. Eu vou só marcar aqui o dente de fora. E a outra engrenagem eu vou fazer com o dente de dentro, que vai ser a minha engrenagem fêmea. Então, tá bom. Então, agora eu vou dar um aparar, seleciono as duas peças, dou um Enter. Essa aqui que está com o dente de fora, eu tenho que tirar o que não me interessa. Não me interessa isso aqui, não me interessa isso. Esse pedaço aqui também não me interessa. Esse aqui não me interessa. E o resto, eu posso pagar, tá? Posso apagar tudo. Fiz o meu dente de fora da minha engrenagem. A minha outra, eu vou também fazer a mesma coisa, só que vou fazer para o lado de dentro. Então, seleciono tudo, dou um aparar. Para o lado de fora não me importa nada disso aqui. Do lado de dentro, eu também tenho que aparar. Tenho que cortar aqui essa peça. Cortar essa aqui. Então, aparo todas essas peças aqui. Bom, beleza. Ó, fiquei com as mesmas medidas, só que uma para dentro, um dente para dentro, outro dente para fora. Agora eu vou usar um comando que geralmente se usa quando você quer fazer uma distribuição uniforme dentro de uma mesma peça, que é esse comando aqui em cima, que é matriz. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma matriz, só que eu vou clicar do lado, eu não vou fazer matriz retangular, nem matriz de caminho, eu vou fazer uma matriz polar. O que que ele vai fazer? O emblema está aqui, ó. Ele vai distribuir cópias dos objetos uniformemente pelo padrão. Então, eu vou clicar na matriz polar, vou selecionar o meu dente,
E daí ele vai falar assim, bom, você já selecionou meu objeto, agora eu vou dar um Enter, ele vai falar assim, fala o eixo que você quer que eu distribua a rotação dessas peças. Eu vou selecionar o eixo de rotação da minha circunferência. Pode ver que ele já replicou o desenho aqui para as demais. Só que pode ver, tá, ela está muito distribuído esses dentes. Se fosse para encaixar um outro dente de engrenagem aqui, ia ficar muito espaçado. Então, o que que eu vou? Aqui em cima, na matriz polar, eu vou aumentar o número de itens. Eu vou colocar, por exemplo, tá 6, eu vou colocar 10. Não, 10, ó, já passou um em cima do outro, já ficou demais. Então, vamos colocar um 8. Um 8 tá bem razoável. Claro que eu vou deixar valores aqui genéricos, mas daí dependendo do que você fosse fazer, você teria que ajustar. Talvez 9 aqui seria melhor. Aí eu ajustaria ângulo e tudo mais. Eu acho que eu vou deixar 8 mesmo. 8. Então vou deixar com 8. Beleza, dou um Enter, fica como tá. Eu vou fazer uma outra circunferência com raio 10 aqui, só para achar o eixo dela aqui. Raio 10. E agora eu vou selecionar essa peça aqui inteira e vou cortar as partes de fora aqui, para deixar igual ao meu dente da engrenagem. Primeira engrenagem está feita. Agora eu vou fazer a outra, seguindo o mesmo raciocínio. Então, eu vou selecionar o dente da minha engrenagem, vou lá em matriz polar, vou clicar, vou dar um Enter. Opa, seleciono aqui. Não. Seleciono matriz polar, seleciono o objeto, dou um Enter. Ele vai pedir o eixo de rotação, eu vou achar o eixo da minha circunferência. Só que agora eu tenho que fazer uma engrenagem que condiz com isso aqui. Então, se a outra tinha 8 dentes, essa aqui também tem que ter 8 dentes. Então, dou um Enter e fica os 8 dentes. Agora eu faço o mesmo raciocínio da outra. Eu vou também fazer usar a minha circunferência, e vou colocar um 10 aqui, para ficar a mesma bitola, e vou dar uma parar nas bordas externas. Então, tiro aqui, tiro aqui. Então, tá aqui. Eu usei matriz. Pô, eu usei 8. Essa minha engrenagem ficou meio mandrake, né? Porque, teoricamente... Ah, não. Ficou certinho aqui. Então, pode ver, se eu catar aqui a minha engrenagem e for trabalhar com ela aqui, ó, ela encaixa aqui exatamente aonde que era para ela encaixar. Por isso que eu falo que ela tem que trabalhar macho e fêmea, né? Então, ó, eu tiro, ela encaixa exatamente aonde que eu preciso. Beleza? Eu vou dar um Ctrl Z aqui para ela ficar certinho. Feito isso aqui, agora eu vou lá para o AutoCAD, para o 3D. Vou para minha vista isométrica, vou lá em modelagem 3D, igual das aulas anteriores. Eu vou extrair esse desenho com 20 de unidades de altura e extrair com 20 de unidades de altura. Então, eu vou catar essa minha engrenagem, vou tirar fora da minha base, só para... Não sei porque tirou tudo, mas enfim. Vou tirar ela da minha base aqui. Essa outra aqui veio com pacote que não era para vir. Pronto. Agora eu vou mudar a minha peça aqui e eu vou mostrar. Nós vamos usar um artifício aqui. Geralmente as engrenagens, a gente pode ver, ela tem os cantos bem, bem, bem retos aqui. Então, assim, geralmente nos softwares ou nos programas você arredonda esses cantos justamente para não ficar quebradiço. Então, você poderia usar aquele comando que a gente usou, acho que a aula passada,
que é lá em superfície, sólido, aresta de concordância. Aqui, você vai arredondar uma aresta. Então, ele vai pedir o raio que você quer. Você clica em R ou clica aqui. Vamos colocar raio 2 aqui, só para dar uma olhada. E tu vai clicar nas arestas que você quer fazer concordância. Então, vou clicar aqui, ele já vai dar uma simulação do que ele vai fazer. Você dá um Enter, ele vai mostrar previamente como que ele vai deixar. Tu dá outro Enter, mantém. Olha, ele arredondou ali a aresta. Clica de novo, faz a mesma coisa para o outro, dois Enters. Você poderia fazer isso aqui também para as bordas ou também para esse chanfro aqui, ó, que tá. Exemplo aqui nessas bordas, daí você teria que clicar em todas as arestas. Aqui tá com 2 de raio, tá proporcionalmente muito grande esse arredondamento aqui, esse chanfro dessa peça. Mas depois, caso vocês tenham que montar algum processo desse tipo aqui, você vai definir o que fica melhor. Vou fazer só um pedaço da peça aqui. Vou dar um Enter, ele termina. Então fica a minha peça arredondada, né, nas extremidades para evitar que ela fique quebradiça. Aqui segue o mesmo raciocínio, e uma vez eu tendo a peça aqui, eu posso mover ela de acordo com o que a gente precisa, mas a ideia é que elas se encaixem. Positivo? Tá aqui nossas engrenagens. Fácil. Legal? Agora eu vou abrir um outro desenho, vou voltar para minha aba 2D para a gente fazer o desenho da polca e do parafuso. Elas vão seguir mais ou menos o mesmo raciocínio. Vou colocar uma nova aba aqui, para eu não correr risco de rotacionar. Então, a polca e o parafuso vai seguir mais ou menos a mesma ideia. A única diferença é que a gente vai... A polca e o parafuso, geralmente, ele sai com um hexágono ou um pentágono em vez de um círculo. Ele segue a mesma linha. Eu vou desenhar um círculo aqui com raio 30 e vou fazer em cima desse círculo aqui, eu vou fazer um desenho. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou desenhar um polígono, que aqui está um retângulo, mas se eu clicar na flechinha do lado, ele faz um polígono. Daí ele vai falar assim, com quantos lados você quer seu polígono? Eu vou fazer com 6. Aqui está escrito, ó, o polígono, quantos lados você quer? Eu quero com 6 lados. E ele vai me falar assim, ó, daí fala qual que é o centro do seu polígono ou a aresta que tu quer. Eu vou clicar a partir dessa circunferência. Ele vai falar assim, inscrito no círculo, ou seja, dentro, ou circunscrito dentro do círculo. Eu vou dar raio 30 e daí ele vai ficar aqui, ó. Então ele vai pegar um polígono de raio 30. Esse aqui, na verdade, eu fiz só para vocês entenderem que segue a mesma lógica. Eu vou desenhar uma circunferência com raio menor. Ah, ele não vai pegar, devia ter mantido a circunferência. Vou desenhar dentro dessa circunferência que eu usei de base, vou redesenhar uma circunferência com raio 10 e essa outra aqui eu vou apagar. Por quê? Porque daí dessa circunferência aqui eu vou tirar, acho que eu vou desenhar com raio 15. Fica um pouquinho maior. Raio 15. É dessa circunferência que eu vou tirar a parte do parafuso e o chanfro dela. Beleza? Então, eu vou copiar os dois, porque um vai ser minha polca, o outro vai ser meu parafuso. E eu vou... Esse aqui, que vai ser a base do meu parafuso, essa aqui vai ser minha polca, e essa aqui vai ser a base do meu parafuso. Essa que vai ser a base do meu parafuso, eu vou tirar ela momentaneamente aqui para o lado. E eu vou fazer uma outra circunferência aqui, que vocês já vão ver para que serve. Vou desenhar com raio 1, que vai ser o dente do meu parafuso, quando ele rotacionar. Porque o parafuso ele tem aquele chanfrozinho
Então, e a polca também. Então, eu vou usar isso para ser o meu dente de polca. Posso, novamente, podia usar um triângulo, podia usar um círculo, podia usar um retângulo, um quadrado, como base para circunferência. Uma vez que eu tenho essa base aqui que eu vou desenhar, que é com raio, não me lembro mais. Vou ver o raio aqui. É uma circunferência de raio 15. Eu vou usar agora uma elipse para fazer o meu desenho. Então, eu vou só desligar essa peça aqui. Eu vou lá em desenhar e vou desenhar aqui, ó, elipse. 2D ou 3D. O próprio desenho já fala o que, que é que está fazendo. Eu poderia fazer aqui na 2D, lembra que eu estou em XY no plano aqui, mas eu vou direto lá para o 3D porque vai ficar mais fácil de visualizar. Então, se bem que eu acho que é mais fácil desenhar no 2D ali para vocês verem. A elipse, ela está aqui, ó. Vamos tirar novamente. A elipse está aqui em desenhar, está aqui, ó. Hélice ou elipse. Então, o que que ele vai fazer? Ele vai desenhar uma mola, literalmente, a partir de um raio, tanto da base quanto o raio de cima da mola. Então, primeiro ele pede a base, depois ele pede o raio do topo e depois ele pede a altura que você quer fazer. Então, ele vai falar assim, o ponto central da minha base, eu vou usar essa circunferência aqui. Eu poderia só ligar lá na ponta, mas eu já sei o raio, eu vou falar aqui, ó, o raio da base, 15. Aí ele vai falar assim, beleza, agora você vai falar o raio da, da parte superior da tua hélice. Eu vou desenhar 15 também, para ser idêntico. Ele vai lá, ok, então agora eu quero a altura que você quer. Eu vou colocar 50 unidades, tá? Só para vocês verem. Não apareceu nada, porque a gente está vendo na vista superior. Agora eu vou colocar na isométrica, você já vai ver, ó. Ele pegou a partir da base e criou uma hélice. Beleza, essa hélice aqui eu poderia deixar assim, mas eu vou aumentar o número dessas voltas aqui, que é o que eu já vou fazer. Então, vou selecionar minha hélice, vou clicar com o botão direito, vou em propriedades. Vai abrir aquela nossa camadinha aqui do lado, que é de propriedades. Daí, se você olhar, ó, a altura da minha hélice é 50, a volta está aqui, número de voltas 13. 13 está pouco, eu vou colocar 10 voltas. Olha o que ele fez, ele colocou 10 voltas na minha hélice. Positivo? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou captar essa perfil aqui e eu vou encaixar ele aqui perpendicularmente na minha na, na minha hélice aqui. E depois eu vou falar que é para ela adotar esse caminho aqui com essa bitola de espessura. Você já vai entender por quê. Então, o primeiro passo é eu achar aonde começa a minha hélice e eu vou traçar uma linha até o meu eixo de rotação, que é aqui. Por quê? Porque eu quero ter na vista superior, vou colocar superior certinho aqui. Eu quero na minha vista superior uma linha que fique perpendicular aqui, só para ter uma guia para minha base aqui não ficar torta com ângulo. Vou voltar para minha hélice aqui. Então eu vou catar a minha hélice, vou deixar ela em pé agora. Tá no eixo vermelho aqui, no verde. Vou deixar ela em pé com o F8. E agora eu vou pegar ela, vou dar um mover a partir do centro dela até o meu centro aqui em cima. É o seguinte, ó, percebo que ela está rotacionada, mas ela não está exatamente retinha, perpendicular com o meu raio. Eu vou arrumar isso aqui. Então, eu vou organizar ela no azul para ela ficar rotacionada com. Se tivesse deixado o F8 ligado, ele ia estar certinho. Não sei por que que ele não está pegando aqui.
Vou ver aqui na superior. Olha, não tá certo aí. Vamos girar essa peça aqui. Tá, mais ou menos. Não é um Brastemp. Não tá um Brastemp, mas vamos assim mesmo. Senão vamos perder muito tempo. Teria que fazer as marcas que eu não fiz já no início para a gente ter. Mas a ideia é que essa tua peça, ela tá deslocada aqui, ela fique exatamente no centro aqui do meu caminho, da minha hélice. Agora eu vou usar um comando que é o seguinte. Eu vou falar que eu quero que essa feição ou essa bitola aqui de peça siga esse caminho e contorne. Então, assim, toda essa superfície, esse caminho vai seguir essa feição aqui. Então, eu vou para isso, eu vou em sólido, vou lá em varredura. Vou clicar em varredura. Daí ele vai falar assim, ó, fala o objeto que você quer fazer varredura. Eu quero essa forma aqui. Vou dar um Enter. Ele fala assim, fala o caminho que você quer que eu siga, ou escala, ou se vai girar. Eu vou clicar na minha hélice. Vai dar tipo uma travadinha, mas ele já vai fazer o objeto. Pronto, ó, pode ver que ele deu uma mudadinha. Aparentemente ele não mudou nada. Então eu vou lá em visão para vocês entenderem o que foi feito. Então o que que ele fez? Ele catou aquele formato de hélice lá e transformou a minha hélice numa mola, literalmente uma mola. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou catar meu circunferência que está lá embaixo, que é a base do meu parafuso e da minha polca, e vou subir ela também com 50 unidades, foi o formato. Eu vou fazer um extrapolar aqui, vou catar a minha peça, vou subir ela 50 unidades perfeitinho. Positivo, pode ver que eu tenho a minha base do meu parafuso e aqui está a minha marca da minha polca. Eu vou fazer o seguinte, como eu vou usar isso aqui também para cá, eu vou dar um Ctrl C e um Ctrl V nessa base aqui. Então, vou dar um copiar, colar. Cadê meu copiar? Olha, foi lá para Lua. Então, tá lá, tem duas peças exatamente iguais. Então, é o seguinte, perdão. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou extrair essa feição, perdão, da minha parte do meu parafuso. Então, para isso, eu vou usar um comando aqui que é subtrair. Então, eu quero subtrair. Eu clico na peça que eu quero interesse, que eu quero que fique, dou um Enter e seleciono a peça que eu quero tirar e dou um Enter. Perdão. Pode ver o que que ele fez aqui, ó. Ele tirou o formato da minha peça. Desculpe, pessoal. Bastante frio, minha garganta está bastante seco. Ele tirou o formato da minha peça e, 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 e arrancou da minha base do meu parafuso. Eu vou fazer o mesmo raciocínio, só que agora para a minha base da minha polca. Então, vamos lá. Só um instantinho aqui, povo. Oi. Então, vamos lá. Eu vou fazer o mesmo raciocínio, só que agora, nessa outra minha cópia aqui, eu vou soldar essas duas peças, porque eu quero que ele arranque, ele tire todo esse maciço aqui. Então, eu vou dar união, seleciono uma, seleciono outra, dou um Enter. Ele deixou uma peça só. Agora eu vou voltar para a estrutura em arame. Ah, não. Primeiro eu vou extrair aqui Vou extrair com 20 de altitude.
extraí com 20 de altitude, tá aqui minha polca, só que eu preciso fazer os chanfros que condiza com o meu parafuso. Então, eu vou lá em estrutura em arame para ficar fácil, seleciono a minha circunferência aqui e vou levar ela para o raio da minha outra circunferência lá, a minha estrutura em arame, bem no meio. Então, se você olhar lá na, na vista, perdão, pessoal, na vista, na minha realista, eu tenho a mesma coisa. Então, agora eu vou fazer o quê? Eu vou extrair uma peça da outra. Eu vou só, antes disso, porque a peça aqui, se você olhar, ela tá bem certinha na base, eu tenho que deixar ela passando aqui embaixo, porque senão não vai ficar certo a parte do parafuso. Ela vai chegar um momento que ela vai coincidir na parede. Então eu vou levantar a minha polca para ela ficar no meio da minha peça. Para levantar ela, eu vou mover, deixo o F8 ligado, seleciono a minha peça, clico nela, vou clicar no canto e vou subir em Z, ó. Ortogonal Z positivo. Estou subindo a peça em Z, qualquer unidade, só para ela ficar desse jeito aqui, ó. O parafuso ficar transpassado por ela. Uma outra questão que eu vou fazer é porque assim, a polca, se eu pegar essa unidade aqui e essa aqui, elas são exatamente iguais. Então a entrada da polca vai ficar bem apertada. Então o que que eu vou fazer? Eu vou mudar a escala dessa polca para 0,01 a mais, milímetros a mais. Então isso depende da escala do seu desenho. Então o que que eu vou fazer? Eu vou aqui em escala, modificar a escala, a partir do centro da minha peça. Vou colocar 1,001. Ou seja, eu estou subindo 0,001 acima do 1. Ele praticamente não subiu, mas alguns milímetros, uma fração de milímetros, ele subiu a mais que essa meu desenho aqui. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou extrair essa feição de dentro da minha feição, da minha polca. Vou lá em sólido, vou lá em subtrair. Lembra que você clica primeiro na que você quer que fique, dá um Enter, clica na feição que você quer tirar da peça que você quer que fique. Quero essa, dá um Enter. Então pode olhar lá. Agora, o que que aconteceu? A minha rosca está feita. Uma vez que está feita a minha rosca, ela vai ser condizente com essa parte do meu parafuso. Agora eu vou desenhar a parte de cima, que é a cabeça do parafuso. E depois eu posso fazer os mesmos comandos lá que a gente usou, que é de concordância aqui, para arredondar essa minha peça. Se eu pegar a base daquela outra que tinha lá, eu só clico lá em concordância, vou clicando nas feições da minha polca. Dou um Enter. Posso fazer a mesma coisa aqui de feição, concordância aqui para as bordas da minha circunferência. Um Enter só para arredondar. E vou fazer rapidamente aqui a parte de cima do meu parafuso, para fechar o desenho. Então, a parte de cima eu vou fazer a partir daqui. Vou dar um offset de 5 para cada lado. E vou tirar essa minha parte aqui. Agora eu vou extrair a minha parte de cima. Eu vou subir com 15. Vou subir o meio com 5. E vou subir esse aqui com 15 também. Então eu vou soldar essa parte para ela ficar uma peça única. Então eu vou lá em sólido, união, seleciono as 3 peças. Enter. Virou uma única peça, vou tirar ela aqui da base. E vou lá em estrutura em arame, só para eu
ficar mais fácil de eu catar o eixo da minha peça, que é esse meio aqui embaixo, e vou colar na parte de cima da minha circunferência. Vou apagar essa outra aqui que não importa. Então, se eu colocar lá na minha estrutura realista, eu vou ver que eu fiz isso aqui. Eu tenho parafuso aqui, está desenhado. Na verdade, eu usei a linha, eu deveria ter feito o chanfro da cabeça do parafuso aqui, ó, nessa linha aqui, não nessa aqui, porque daí ficou com o bico aqui, né? Não era para acontecer isso. Então, aqui tá com peça separada, eu vou soldar elas de novo. União, clico uma, clico outra, dou um Enter. Pronto, virou uma peça só esse meu parafuso. Posso catar ele, jogar para cá e a minha polca catar para cá. Beleza? Beleza. Tá desenhado meu parafuso aqui. Meu parafuso e a minha polca. Aí, daí você arredonda as peças, aí você faz os detalhes que você achar conveniente. Agora eu vou fazer um último comando aqui para vocês, que é bem útil. Quando você vai desenhar peças e precisa fazer alguma feição que é muito, que é muito, que é, que é muito detalhada, assim. Por exemplo, uma boia de um erador. Às vezes tem umas boias que é muito difícil. Ela tem uns desenhos bem diferentões, assim, e você, se for fazer com desenhos retos, assim, fica difícil de replicar. Então, eu vou mostrar dois comandos aqui que a gente usa geralmente quando você quer fazer feições, por exemplo, para fazer uma boia de arador, uma garrafa, uma caneca ou qualquer coisa do gênero, e para daí a gente fazer. Então, eu vou fazer só uma feição aqui com um símbolo, que é o spline aqui, só para fazer umas feições diferentes. Vou fazer uma feição aqui. Então, eu fiz uma feição circular. Eu vou fazer uma base aqui para essa minha feição. Como se fosse desenhar uma garrafa PET. Então, vou fazer uma distância qualquer aqui. Então, eu tenho a feição da minha base e eu tenho o pé da minha base. Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um eixo de rotação. Porque a partir dessa base aqui, eu quero girar em cima desse eixo aqui. Dessa base aqui, eu vou girar essa feição aqui. Então, primeiro eu vou unir essa peça aqui, seleciono as duas linhas, porque elas são linhas separadas, ó. Essa aqui é uma e essa aqui é a outra. Essa aqui, para quem não viu, eu fiz com Spline, né, cara, que é para vocês desenhar que essa aqui, ó, Spline. Então você vai fazer uma curva leve, desenhos de curvas leves seguindo uma concordância. Eu vou selecionar as duas linhas, vou desenhar, opa, modificar, unir. Unir as duas, agora elas são uma só. Agora, eu vou fazer uma outra, antes de rotacionar essa peça aqui, para vocês verem eu desenhar essa garrafa, eu vou fazer uma boia de arador aqui. Vou fazer uma boia aleatória, tá? De qualquer jeito aqui, só para a gente ter uma noção. E vou criar umas feições qualquer aqui, só para facilitar a vida. Então, eu vou desenhar aqui. Tá, vamos desenhar. Só um minutinho aqui que tá pensando. Ixi, agora travou de vez, tudo.
Então, ainda bem, saiu. Então, voltando aqui, vou desenhar uma metragem qualquer aqui. Vou fazer um eixo de rotação para essa minha peça, com a distância de 7. E agora eu vou fazer o eixo de rotação perpendicular aqui. Não sei se está perpendicular, mas vou fazer um F8 aqui. Vou fazer o eixo perpendicular. Então eu vou querer essa forma aqui, que ela rotacione em cima dessa aqui para eu fazer minha boia. Eu posso até apagar isso aqui, não preciso deixar a minha linha. Vou fazer um formato qualquer aqui, só para a gente ter um diferencial. Então, vou fazer um chanfro aqui, nesse pedaço. Vou arredondar essa peça aqui com concordante. IoT 5. Arredondar aqui. Arredondar aqui. E vou arredondar aqui. O resto eu vou deixar fixo. Só para vocês verem que eu poderia fazer qualquer tipo de feição aqui que ela ia aceitar. Agora, do mesmo jeito, eu tenho que unir essas linhas, fazer uma coisa só. Então, unir para virar uma peça só. E bom, então agora eu vou rotacionar para fazer uma boia de girador com essa peça aqui e vou fazer uma garrafa com essa peça aqui. Então eu vou em isométrica e daí eu vou em sólido e vou aqui em revolução, aqui em cima, revolução. Vou selecionar a peça que eu quero fazer revolução, vou dar um Enter. Daí ele vai falar assim, ó, me fala o ponto inicial ou o eixo que você quer que eu rotacione, a partir do qual que você quer que eu rotacione a peça nesse eixo. Eu vou clicar no eixo, um em cada ponto aqui do meu eixo. Pode ver, ó, que ele já está querendo rotacionar. Ele vai falar assim, ó, você fala quantos graus você quer que eu faça a revolução desse desenho. Eu vou colocar 360 para fechar toda a volta. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Mas eu poderia fazer só uma meia caneca, por exemplo, se eu quisesse. Então eu vou fazer aqui a revolução, ó. Se eu deixar aqui o comando, ele já mostra o que que ele faz. Ó. Ele pega uma feição qualquer e faz o giro. Então, vou clicar aqui em revolução. Opa, clico em revolução. Clico na peça que eu quero. Vou dar um Enter. Ele vai pedir o eixo. Eu quero em cima deste eixo aqui, daqui até aqui. Aí pode ver, ó, ele já está querendo fazer a minha revolução. Vou clicar 360. Beleza. Então, agora, se eu colocar aqui na minha vista realista, o conceitual, olha o que que ele fez aqui. Eu vou girar aqui meu desenho. Eu vou unir ele primeiro. Eu acho que ele fez esse aqui, ele não, ele fez peças separadas. Então eu vou unir elas todas. Sólido, não. Esse aqui com as demais. Vou dar um. Vou girar essa peça aqui para ficar mais fácil de ver. Quero que você gire na vermelha. Ficou meio mandrake esse negócio aqui, mas vamos lá. União, este ponto. Pronto. Agora eu vou girar ela para ficar mais fácil. E aqui também vou girar essa minha garrafa PET que eu acabei de fazer. Então tá aqui a minha garrafa PET. Eu deixei a boca virada para baixo. Vou girar ela de novo.
Beleza. Voltei a deixar botado para baixo. Mas enfim, o raciocínio tá feito. Então, se catar a minha peça aqui, pode ver aquele chanfrinho na parte superior eu fiz. Se você olhar isso aqui, eu fiz exatamente uma boia de aerador, com todos os chanfres que ela precisa. Eu poderia fazer a parte do topo do aerador, poderia perfeitamente ser isso aqui, se vocês olharem o, os demais aeradores. Essa peça aqui, uma vez que eu fiz ela, eu posso alargar ela para a lateral, alargar. Posso esticar aqui também, conforme eu achar necessidade. Beleza? Então, essa é uma outra ferramenta legal. Eu vou voltar, eu vou abrir uma outra feição, um outro desenho, que eu vou fazer, mostrar um outro comando. Um outro comando, quando você quer fazer superfície no AutoCAD, também uma vez que você tem as feições de uma forma, você consegue extrair ela de acordo com a tua necessidade. Mais ou menos o mesmo raciocínio que foi feito com a garrafa. Vou fazer três feições diferentes. Fazer um retângulo, eu vou fazer um polígono de 8 lados. Preto, vou fazer um polígono de 8 lados. Vou fazer um círculo. Fazer um círculo. Desse tanto aqui. Agora eu vou fazer isso aqui. Eu vou lá na isométrica e eu vou subir esses desenhos aqui, essa base, com diferentes altitudes. Então, vou lá em mover e vou subir o meu triângulo a partir do canto no eixo Z. Não está com o efeito ligado, vou subir no eixo Z, X altitude. E agora eu vou mover o meu cilindro. Também eu vou subir no eixo Z. Opa, é no eixo Z, mais um tanto. Então, só para ficar assim, ó, subir no mesmo eixo. Então, agora eu vou num sólido e vou aqui em. Cadê varredura? Elevar. Aqui onde eu estava em varredura antes, agora eu vou elevar. Então, eu vou clicar no objeto. Aí ele vai falar, seleciona os cortes transversais da ordem de elevação, ou os pontos, ou as arestas. Então, eu vou dar um Enter. Opa, não. Este, mais este, mais este. Vou fazer de novo. Vou lá em elevar, eu clico nela, daí ele vai falar assim, fala os caminhos que você quer, ou as secções transversais que você quer fazer o teu desenho. Então, eu quero nesse formato aqui, vou dar um Enter. Enter. Então, se você olhar lá, o que que ele fez? Ele, ele pegou a base, que era um octógono, depois ele mudou para o meu cilindro e depois ele fechou com um triângulo. Aqui, do mesmo jeito, eu poderia selecionar a minha pá e estreitar isso aqui, alargar, diminuir um lado, mudar. Posso fazer o que eu quero, literalmente, com a minha forma do meu desenho. Beleza? Ó, posso fechar ele. Então, eu vou fazendo de acordo com o que eu achar conveniente. Então, fica essas formas aqui. É um outro comando bem interessante de fazer. Evolução e esse elevação. Beleza, senhores? Fechamos o módulo básico aí do expressão gráfica a nível 3D. Positivo? Aula que vem a gente começa então com o SolidWorks. Legal? Até mais.